Olá, bom dia. Gente, eu iniciei a live nesse minuto e tive que cancelar. O TikTok, ele pede pra gente fazer uma configuração antes de começar a live, então por isso que eu cancelei. Enquanto ele vai convidando vocês, eu vou me apresentar para quem está me vendo pela primeira vez. Eu já deixei um roteiro pronto do que a gente vai falar aqui. E eu espero que realmente essa aula acrescente na vida de vocês e que tudo que eu vou ensinar para vocês aqui possam ser aplicados no cotidiano de vocês. Se é a sua primeira vez aqui, meu nome é Joedna Lima, sou fisioterapeuta clínica e ajudo pessoas que estão sofrendo com dor a encontrar uma estratégia e uma ferramenta para melhorar essa dor e voltar a ter autonomia. Se você está passando por isso e necessita ou deseja realizar um tratamento de fisioterapia não convencional de forma moderna para entender a real causa que você precisa ajustar na sua vida, na sua coluna, clica no link da bio e saiba como o tratamento pode ajudar você. Vamos lá, gente. Todas as vezes, na verdade eu mexi no vespeiro, né? Eu falei sobre uma abordagem de exercício e algumas pessoas questionaram por que desse exercício não ser escolhido como a melhor estratégia de tratamento para dores na coluna. Mas isso vocês vão ver ao longo das aulas. Por que eu não gosto de recomendar essa estratégia para tratar a dor na coluna? Eu diria que a pergunta mais recorde que vem aqui no meu perfil e que as pessoas questionam aqui nos vídeos tenho hérnia de disco, tenho dor na coluna, tenho artrose, artrite, tendinite, bursite, posso fazer exercício? Eu vou ensinar vocês uma ferramenta que somente os meus pacientes e os alunos do método CSC sabem. Pensa no seu corpo e no exercício físico como uma resposta, diria assim, vamos imaginar um sinal de trânsito, vermelho, pare, amarelo, continue, mas com atenção, e verde, pode seguir em frente. Quando você realiza um exercício e você sente dor durante esse exercício, isso não significa que o alarme vermelho foi disparado e que você deve parar de realizar o exercício. O que você vai levar em consideração é como que você vai estar se sentindo após 5 ou 10 minutos desse exercício. Então, vamos realizar agora um exercício. Vamos supor que você está realizando agora um exercício para a sua dor na coluna. Se durante o exercício você está sentindo dor, continue. Concluiu esse exercício, espera 5 a 10 minutos e observa como que você está se sentindo. Se você estiver se sentindo pior ou se a intensidade da sua dor aumentou, isso significa que o sinal vermelho foi ativado. Então, você tem que parar de executar essa técnica. Não é que você vai parar de realizar exercício, você só vai escolher um outro exercício para executar. Se você não teve piora dos seus sintomas, mas que também não aliviou, você está igual, isso é um sinal amarelo. Você vai continuar com atenção. Não significa que esse exercício e essa técnica é ruim. Mas se durante o exercício você sentiu dor e após esses 10 minutos você está se sentindo melhor, significa que essa técnica é positiva e que você deve continuar com ela para melhorar a sua dor na coluna. É assim que você vai entender os mecanismos e as respostas que o seu corpo está te dando sobre a sua dor. Às vezes a gente quer ouvir do fisioterapeuta, quer ouvir do médico, quer ouvir do profissional da saúde, sendo que o nosso corpo, o seu próprio organismo, vai te dar as respostas que você precisa. Quando alguém trava a coluna ou quando alguém está em uma crise de dor na coluna, ela teve sinais do organismo de que esse corpo estava entrando em desequilíbrio. Nada acontece do nada. Às vezes a pessoa fala assim, eu espirrei e travei a coluna. Se você espirrou e travou a coluna, significa que algo já estava ali
E por conta desse espirro e dessa pressão que você fez intra-abdominal, você só evidenciou que já estava ali. Não foi o espirro que provocou a sua dor ou que travou a sua coluna. O espirro foi só a gota d'água. Então, quando a gente olha para o nosso corpo, a gente pensa que tudo eu preciso de uma resposta de fora. Mas, na verdade, tudo está dentro de você. A resposta está dentro de você. Então, é o seu corpo que te sinaliza quando você não está bem. É a sua coluna que te comunica quando algo está mal ajustado. É a sua coluna que te comunica quando você está rígido. Você precisa entender os sinais que o seu próprio corpo está te dando. Ninguém trava do nada. Ninguém desenvolve uma hérnia de disco, a não ser que seja algo traumático. Muitas vezes os pacientes me mandam mensagem e falam assim: eu tive uma crise esse mês de dor, eu busquei ajuda médica e aí o médico pediu um exame de imagem. Realizei essa ressonância magnética e apareceu lá no exame de imagem que eu tenho uma hérnia de disco. Essa pessoa, ela está associando que essa hérnia de disco aconteceu há um mês. E não aconteceu há um mês. Ela já está com essa hérnia há mais de 5 anos. É que agora ela descobriu que tem. E o que vocês acham que essa pessoa vai sentir? Ela vai sentir mais dor. Porque agora ela sabe de uma informação que ela não sabia. Sabe aquela coisa, aquela frase que as pessoas usam? O que o coração não vê, o que o coração não vê, o coração não sente? Não, o que os olhos não vê, o coração não sente? É exatamente isso. E isso eu não estou querendo dizer que você não deve realizar um exame de imagem. O que eu estou querendo te dizer é que existe uma possibilidade desses seus sintomas estarem... A gente usa um termo que eu anotei aqui. De uma ampliação dos sintomas. Por exemplo, você estava com dor 7 antes de saber que você tinha uma hérnia de disco. Depois que você descobriu, o seu sistema nervoso ampliou essa informação e agora você está com dor 10. Mas por que isso aconteceu? Porque o seu sistema, ele o tempo todo fica querendo te proteger. E existe um processamento diferente em cada cérebro. Vai ter algumas pessoas que não se abalam com uma informação que ela recebeu do exame de imagem. Já outras pessoas, elas ficam totalmente abaladas quando elas descobrem que elas têm um processo degenerativo. Eu recebo todos os dias e eu leio os comentários de vocês. Eu não consigo responder a todos, mas eu leio os comentários de vocês. E um dos comentários falava assim: eu realizei um exame de imagem e eu descobri que eu estou com um processo degenerativo. E agora eu estou extremamente preocupada em relação a isso. Deixa eu te contar. Se de 100 pessoas que realizaram um exame de imagem, 99% vai estar com processo degenerativo. Esse não é o problema. Ah, Jo, então toda alteração que mostra no exame de imagem significa que é inútil? Não, gente, não é inútil. O que eu quero te dizer é que o que é mais importante nesse mundo é o que o seu corpo te fala e não o que o exame de imagem te mostra. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estou atendendo uma paciente que ela tem uma condição médica, ela já perdeu muitos órgãos e ela tem uma condição médica evolutiva de uma doença grave. E quando você olha para ela e da capacidade dela, de tudo que ela consegue realizar, você fala: não, essa paciente não passou por isso. É humanamente impossível. É humanamente impossível você ver o quanto que ela consegue de realizar e quanto que está a cabeça dela por conta desse histórico. Eu não vou citar aqui, né, o que é, mas é uma condição médica evolutiva grave.
e ela consegue fazer tudo, mas ela está com dor e a gente está tratando a dor dela. Então, às vezes, a sua alteração do seu exame de imagem é bem pequenininha, referente aos seus sintomas. E aí, é isso que eu quero que vocês guardem na cabeça de vocês e que vocês processem essa informação. Processa essa informação que eu estou te falando aqui. Os seus resultados de exame de imagem não definem como que você vai se sentir. Existem pessoas que têm uma hérnia de disco e elas são assintomáticas. A pessoa não sente absolutamente nada, mas a hérnia tá lá. Quem disse para você que toda hérnia de disco dói? Me falaram que é um processo degenerativo. Sim, é um processo degenerativo discal. Mas não significa que toda hérnia de disco que apareceu no seu exame de imagem vai doer. Existem pessoas que têm hérnia de disco e que estão sentindo dor, mas que a hérnia não está provocando essa dor. A dor que ela está sentindo não vem da hérnia, só que ela associa, ela faz uma ligação. Ela junta essas informações. Se eu estou sentindo dor, eu realizei o exame de imagem e o exame de imagem apontou que eu tenho hérnia, bum, descobri. É daí que vem a minha dor. A gente só descobre que a dor realmente está vindo da hérnia, que é uma dor verdadeira da hérnia de disco, através dos testes físicos. É os testes físicos que apontam: a sua dor está vindo da hérnia, a sua dor não está vindo da hérnia. Independente se está vindo da hérnia ou não, as duas precisam de tratamento. As duas precisam de tratamento. E quando eu falo sobre tratamento, eu já fiz tratamento. Eu já fiz pilates, acupuntura, RPG. E aí essa pessoa tem um histórico de tratamentos sem sucesso. O que vocês acham que vai acontecer com essa pessoa? O sistema nervoso vai processar esse histórico. Nenhum tratamento funciona. Você já fez de tudo. Não tem mais escolha para você. Você tem que se acostumar com essa dor. E essa frustração gera um sentimento. E o que vocês acham que vai acontecer a longo prazo? Isolamento, hipervigilância. Eu citei para vocês sobre a hipervigilância na live passada. E aí muitas pessoas não sabiam disso. Eu nunca tinha parado para pensar que eu fico me segurando para fazer um exercício. Eu fico me segurando para agachar. Vou contar uma coisa para vocês. Se o profissional da saúde falou para você que você não pode agachar, que você não pode fazer exercício físico, que você está proibido de subir escada, você tem que trocar de profissional da saúde. Fuja desse profissional da saúde. Ele não quer o seu bem. O objetivo do meu tratamento e do meu trabalho é te dar autonomia. Eu não quero e não desejo que você se torne dependente de mim. Eu só me sinto bem quando eu vou lá na fisioterapia. Aí eu fico 1 semana zero. Daqui 1 semana eu tô voltando a sentir dor na coluna. E aí eu tenho que voltar a fazer fisioterapia. Esse tratamento, ele está te tornando dependente. Você gasta tempo, porque você tem que separar um tempo na sua agenda para ir lá até o consultório do fisioterapeuta. E você gasta dinheiro, porque a cada sessão que você vai realizar o pagamento dessa sessão. Mas que autonomia é essa? Eu recebi um comentário aqui, e gente, eu trabalho com osteopatia. Eu aplico no meu consultório osteopatia nos meus pacientes. A pessoa comentou: eu realizo osteopatia e eu estou me sentindo muito bem. Você está se sentindo muito bem, mas se esse profissional, ele só usa essa ferramenta com você, ele não está te dando autonomia. Mas eu gosto. Aí você tem que analisar
se é isso que você deseja para o resto da sua vida. Você pretende fazer fisioterapia a vida toda? A vida toda você indo no consultório, você deitando na maca e a pessoa fazendo seu tratamento de forma passiva. Vocês sabem por que tem pessoas que não acreditam no atendimento online? Porque as pessoas associam a fisioterapia a tratamento passivo. Como que a pessoa vai me tratar me vendo pelo celular? O fisioterapeuta não precisa me tocar? Quem disse que o fisioterapeuta precisa te tocar? Mas foi inserido tanto isso na cabeça das pessoas que as pessoas associam a fisioterapia a tratamento passivo. Se o fisioterapeuta não me tocar, eu não vou melhorar. Na verdade, é pelo contrário. Se o fisioterapeuta não te tocar e ele te passar as ferramentas que você precisa para se tratar sozinho, você se tratar, você ajustar a sua alimentação, você ajustar o seu sono, você ajustar a sua rotina, ajustar a sua atividade física, você ter autonomia, eu te dou independência, você não vai precisar de mim. Os meus pacientes, eles me mandam mensagem. Um deles é o Samuel, que tem a história dele aqui. E aí, eu sempre falei para o Samuel e deixei muito claro. Dor crônica é uma dor que ela pode ter reincidiva. A pessoa, daqui a um ano, ela pode voltar a ter uma crise. Mas ele não vai depender de mim. Porque ele sabe agora o que ele tem que fazer. Começou a ter sinais, porque ele já entende os sinais do corpo dele, e todos os meus pacientes sabem disso. Começou a ter sinais que a dor está querendo se apresentar. O que você tem que fazer? Você vai ter que ajustar aquelas ferramentas que a gente ajustou, aqueles pilares que a gente ajustou no início do tratamento. Você só vai me procurar se aqueles ajustes não funcionarem. Aí sim você me procura. Mas eu dou autonomia para os meus pacientes a se libertarem da fisioterapia. O meu objetivo não é o tratamento, o paciente fazer um tratamento eterno comigo. E muitas vezes as pessoas estão cegas, elas não enxergam isso. É só vocês olharem aqui nos comentários. Elas não enxergam isso. O remédio, ele te torna dependente. E eu não sou contra remédio, gente. O remédio, ele deve ser utilizado na dose correta e para alguns casos. Mas muitas pessoas utilizam de forma demasiada. Eu acho que eu vou sentir uma dor nas costas. Acho que eu vou tomar um relaxante muscular. E vocês não têm ideia do que o relaxante muscular faz no organismo de vocês. Parece inofensivo, mas não é. Eu vou responder alguns comentários aqui, gente, enquanto a gente vai voltando ao tema. Na última live, os meus cílios estavam brancos. E aí depois, quando eu pego um trecho da live, tava lá. Aí uma pessoa comentou, seus cílios está branco. Ai, gente, é isso. Vamos lá. Tô voltando aqui para responder as dúvidas de vocês. Boa tarde. Qual foi a pior parte que você achou para aprender a fisioterapia? Dificuldade em bioquímica. Neide, farmacologia para mim. Farmacologia foi cruel. E agora, não sei se você sabe, mas eles estão querendo autorizar os fisioterapeutas a prescreverem alguns medicamentos, mas a minha opinião é que a gente não tem capacidade técnica para prescrever, então eu não concordo com isso não. Bom dia, estava com dor na coluna, só que agora a dor passou para a perna esquerda, dói. Eduardo, eu não sei se você ainda está aqui, mas eu vou te contar uma notícia que não é agradável, porém
eu quero que você não processe essa informação de uma forma negativa, e sim que você pegue essa resposta para você encontrar uma saída. Uma notícia triste é que muitos profissionais não estão capacitados para lidar com pacientes, e muitos pacientes serão traumatizados durante esse processo. Quando a gente não tem zelo da forma que a gente fala aquela informação para o paciente, muitas vezes aquilo vai ficar armazenado no mais íntimo do subconsciente dele. Isso vai atrapalhar ele lá na frente. Por isso que eu estou te falando isso, Eduardo. O que você me citou? Eu estava com dor na coluna, só que agora a dor passou para a perna esquerda. O que o teu corpo está te falando? Existe um problema na coluna. Você não fez nada. Então ele está aumentando a ampliação no seu organismo para te comunicar de que algo está acontecendo. E aí ele muda essa dor de lugar. O problema não está na perna, porque o problema não começou na perna. O problema começou na coluna. Então ali é a raiz. Se essa dor desceu para a perna, está acontecendo, provavelmente, é claro que isso não é um diagnóstico, algum pinçamento. Se você tomar analgésico, anti-inflamatório, relaxante muscular, realizar infiltração, não vai resolver esse pinçamento. Se existe um pinçamento, eu preciso de técnicas que vão... a gente chama isso de técnicas de desobstrução, mas isso não é de forma literal, é só para vocês entenderem, porque não existe isso de pegar um osso e abrir a coluna, não existe isso, tá? É só para você entender técnicas de desobstrução que vão atuar profundamente na sua coluna. E essas técnicas não são técnicas qualquer. Por isso que a gente fala que é movimentos direcionais. Muitas vezes os pacientes mandam mensagem aqui, tá, mas o que é o tratamento? Qual é o tratamento correto? Existe uma preferência direcional de quando alguém está em crise. Eu não sei você, Eduardo, mas algumas pessoas, quando vão realizar um movimento de abaixar, tem piora dos sintomas. Isso significa que a tua coluna está te falando o quê? Esse movimento não é legal. E aí, ele piora os seus sintomas para evitar que você continue realizando esse movimento. É o teu corpo te falando, não sou eu que estou falando. Não é o médico que está te falando, é o teu corpo que está te falando. Isso daqui não é legal para mim. E aí, você evita fazer flexão. Só que, vamos analisar. Na sua rotina, você precisa trabalhar. Você precisa ter autonomia para tomar banho, para ir no banheiro, para fazer suas tarefas do cotidiano, para ter uma vida normal. Você vai evitar o resto da sua vida fazer flexão? O que isso vai te levar? Então, quando a gente fala para buscar ajuda fisioterapêutica especializada, é o fisioterapeuta que já passou por essa trajetória te entregando as ferramentas que você precisa para evitar que esse problema cronifique. Porque quando cronificar, existem alguns ajustes um pouquinho mais complexos que você vai precisar mudar. Quando a gente está na fase aguda da dor, é rápido a resposta. Então, se a sua dor ainda não está com 3 meses, você está no primeiro mês, busque ajuda o mais rápido possível fisioterapêutica. Não é choquinho, não é massagem, não é acupuntura, não é infravermelho. Nada disso vai te ajudar. Hoje já faz mais de 5 anos que sofro com dor na minha lombar e na minha perna. Jéssica, tudo que eu falei pro Eduardo serve para você. Melo, concordo plenamente. Meu nome é Renata. Tô sentindo muita dor nas costas e nas pernas, só que inflamou. Se eu contar para vocês
que raramente, a dor está associada a uma inflamação. Quando os pacientes eles estão sentindo dor, eles associam, inflamou, está inflamado. Quem disse que está inflamado? É muito raro a pessoa ter uma inflamação, muito raro. Minha coluna travou, estou dolorido, mas o vídeo de fisioterapia me curaram sem precisar de remédio. Qual vídeo? Que bom, César. Vou contar uma coisa que pode ser placebo. Algumas pessoas colocam alguns tratamentos aqui e falam assim, eu fiz esse tratamento aqui e funcionou. Eu posso não concordar. Por exemplo, vamos supor que a pessoa falou assim, eu fiz hidroterapia e melhorei. Eu não vou passar nenhuma informação negativa para essa pessoa. Se melhorou, amém. Mas se não melhorou, aí eu vou te explicar por que não melhorou. Inflamou. Agora eu entendi aqui. É que ela mandou a resposta depois. Meu médico falou, disse que está afetando a minha medula. Quais os seus sintomas, Leila? Deus abençoe também, Edmundo. Renata. Oi, Joedna, te acompanho muito, amo seus vídeos. Um beijo, Renata. Muito obrigada por estar me acompanhando aqui. Quando a hérnia afeta a medula, só cirurgia? Não, eu quero saber os seus sintomas. O exame não tem capacidade de mostrar que está afetando a medula. Quais são os seus sintomas, Leila? Não é o tamanho da hérnia que vai determinar se você vai realizar a cirurgia. Não é a intensidade da sua dor que vai determinar se você vai realizar a cirurgia. Não é o que os médicos falaram que vai determinar se você vai realizar a cirurgia. São os seus sinais e sintomas associados às suas limitações que vai determinar se você vai realizar a cirurgia. Existem pacientes que vão precisar realizar a cirurgia. É raro. Aí você fala, Jo, é tão raro, mas toda pessoa aí hoje em dia está operada da coluna. Por quê? Porque são mal informados, mal direcionados e maltratados. Passam por profissionais que não são capacitados, o tratamento é um insucesso, fazendo essa pessoa associar que a única possibilidade é a cirurgia. E aí, o que ela descobre? Então, sinais de comprometimento que realmente é necessário realizar a cirurgia é classificado como sinais da síndrome da cauda equina. Quando o paciente ele tem perda progressiva, é uma perda e uma piora progressiva. Por exemplo, o dia 19, ele está sentindo dor. No dia 20, ele está pior que o dia 19. No dia 21, ele está pior do que o dia 19 e ele vai tendo piora desses sinais. Quando ele vai tendo perda da capacidade motora, não consegue mais levantar o pé, não consegue ficar no calcanhar, não consegue ficar na ponta do pé. Quando ele tem anestesia em sela, se você já andou de cavalo, você entende que essa parte da virilha fica meio anestesiada por conta do impacto. Então, se o paciente ele tem perda da sensibilidade nessa região pélvica, quando ele perde o controle do esfíncter, não consegue mais segurar o xixi, não consegue mais segurar as fezes. Isso são sinais de que esse paciente vai precisar de uma cirurgia urgente. A fisioterapia não vai mais ajudar esse paciente. Isso não anula o fato de que após a cirurgia, ele não vai precisar de fisioterapia. Após a cirurgia, ele vai precisar e é necessário ele realizar a fisioterapia. A cirurgia ela vai corrigir essa alteração,
mas ela não vai te devolver capacidade funcional. Então é necessário, imprescindível, que você realize a fisioterapia no pós-operatório. E aí o que acontece? Muitos pacientes, já aconteceu do paciente realizar o tratamento comigo, e aí ele estava melhorando, mas ele foi fazer um trabalho na empresa dele, e aí esse trabalho que ele fez tanta força que ele teve o aumento da intensidade da dor dele. Ele foi encaminhado direto para a cirurgia. Ele realizou a cirurgia, ele melhorou, ele não estava com dor e ele não realizou a fisioterapia no pós. Muitos pacientes, mas eu nem estou com dor mais, eu saí da cirurgia zero. Eu não vou contar. Você pode estar zero depois da cirurgia. Mas quem disse que você, porque operou uma hérnia, pode não ter outras hérnias de disco? Se algo aconteceu na sua coluna e você degenerou um disco, significa que você teve hábitos que não foram bons para a saúde da sua coluna. Você pode ter operado a sua L5, mas você tem outros 23 discos. 23 não, porque se operou um, vai ter 22. Então, você tem outros 22 discos. Você precisa ajustar para que você não precise passar por uma segunda cirurgia. Eu já atendi paciente que passou por 3 cirurgias, mas professores meus já atendeu pacientes que passaram por 5 cirurgias. Como que vocês acham que o sistema nervoso dessa pessoa está? É complexo, gente. É complexo. Então, o objetivo do meu perfil aqui não é assustar vocês. Eu recebi um comentário que falava assim: eu não sei não, você passando essas orientações aí de uma pessoa que tem uma hérnia de disco extrusa, falando para a pessoa caminhar, falando para a pessoa fazer exercício. Será que vocês já não estão cansados de ouvir? Não pode isso, não pode aquilo, não faça isso, vai piorar a sua dor. Será que vocês não estão cansados disso? Aí quando uma pessoa fala o contrário, e eu não estou falando porque eu tirei da minha cabeça. Gente, a cada comentário, teve uma outra que falou assim, acho que era sobre coluna fraca, alguma coisa assim do tipo, ai, será que não tá fraco mesmo? Falando assim, aí eu falei, da onde tá os estudos? Gente, tudo que eu falo aqui é estudos científicos, é a ciência mais atualizada. Por que vocês acham que 270 mil pessoas me seguem aqui? É porque quer me ver? É porque essas pessoas têm um problema. E se elas têm um problema, significa que elas estão sendo maltratadas. E o objetivo não é ser só motivacional da boca para fora. Ah, faça exercício, você consegue, força de vontade, é isso aí. Não, é encorajar vocês que o tratamento da dor crônica, o tratamento para dor que passou de 3 meses é exercício e exposição. Exercício e exposição. Exercício e exposição. Exposição, como assim? É você aplicar um exercício e se expor na sua rotina. Vai vivendo a tua vida, vai fazendo as tuas tarefas do dia. Vai realizando depois um exercício à parte que você tinha medo. Vai agachando, aquele movimento que o médico tinha proibido você fazer. O seu sistema nervoso, ele vai dessensibilizando. Olha, realmente, eu não preciso aqui ligar um alarme. Olha, realmente, eu acho que eu evidenciei esses sintomas mais do que ele era. A gente sempre usa uma analogia assim, ó. Eu acredito que vocês já brincaram de telefone sem fio. Eu tô com a latinha aqui do telefone sem fio. Hoje as crianças nem brincam mais disso, mas eu acredito que você brincou. E tem um fio aqui e você tá com uma outra lata aí.
Eu vou falar aqui, lagartixa, e você vai entender, crocodilo. Quando a pessoa tem uma dor crônica, o sistema nervoso processa aquela dor como pior do que realmente é. Se você toca a campainha da minha casa, tem que somente tocar a campainha, só tem que fazer ding-dong. Mas para quem tem uma dor crônica, tocou a campainha, vai ligar a Alexa, vai tocar a campainha, vai apitar todas as luzes, vai disparar todos os alarmes da casa, sendo que você só tocou a campainha. Então, quando alguém tem uma dor crônica, ele tem uma alteração, só que o processamento do cérebro amplia esse problema. E aí vocês acham que acontece o quê? Quando essa pessoa que tem dor crônica é proibida de agachar. Você não pode correr, você não pode fazer atividade de impacto, você não pode agachar. Você está proibido de fazer exercício, fica quietinho. Quando essa pessoa realizar exercício, o cérebro vai lembrar, você não pode fazer. E no outro dia essa pessoa vai estar tão dolorida como um mecanismo de proteção do próprio sistema nervoso. Vocês pensam que o cérebro de vocês não é inteligente? Vocês pensam que a gente evoluiu tanto para a gente regredir agora? O seu sistema nervoso tem uma torneira de analgésicos opioides que vão reduzir a intensidade da sua dor. E eu vou provar isso para vocês. Acredito que teve algum dia que você teve dor de cabeça, que às vezes você não estava em casa, não deu para tomar um remédio, você tomou um pouco de água, comeu alguma coisa, parou de pensar na dor. E passou um tempo, sua dor de cabeça passou. Isso acontece porque o seu sistema nervoso entendeu que você estava com dor de cabeça, automaticamente ele liga essa torneira. Vamos melhorar essa dor. Só que o que vocês acham que as pessoas estão fazendo? Elas estão com dor e elas tomam um analgésico. Para que o seu sistema nervoso vai produzir analgesia se você já está consumindo analgésico? E a longo prazo, você vai se tornando dependente dessa medicação, porque todo medicamento químico ele tem efeito colateral. Quer dizer, Jô, que nunca vai tomar remédio? Não, gente. Existem pessoas que têm uma sensibilidade tão grande, que essa pessoa não vai suportar realizar o exercício. Ela vai precisar tomar um medicamento ou ela vai precisar fazer um bloqueio para esse bloqueio reduzir a intensidade dessa dor. E durante esse período que essa pessoa não está sentindo dor, ela realizar os exercícios que o fisioterapeuta vai passar. E depois os exercícios vai controlar a intensidade da dor sem ela precisar induzir com esses medicamentos. Porque o sistema nervoso não está mais em estado de alerta. Mas não são todos os casos que vai precisar disso. Boa parte dos pacientes não precisam. É casos muito específicos. Quem que vai passar essa informação para você? Existe um sistema, gente, um sistema muito mal ajustado e falho. Quantas pessoas? Eu estava com dor na coluna, eu fui no posto, fiz uma injeção, melhorou minha dor. Melhorou tua dor de forma provisória. Essa dor vai voltar e ela vai voltar com mais intensidade. Boa tarde, Dalva, tudo bem? Então essa live é para você, viu? O Juliandro é o meu paciente, ele foi meu paciente, né? Agora não é mais meu paciente. A doutora Joedna foi a única que conseguiu me ajudar nas dores insuportáveis que eu tinha na coluna. Gente, Juliandro, Samuel, todos os pacientes que eu já atendi que vieram do TikTok, tem os pacientes presenciais, Maria, Fátima, Regina. Todos esses pacientes, eles já tinham realizado tratamentos anteriores. Então imagina a pressão que eu escuto. Você é a minha última possibilidade. Gente, fisioterapeuta não é Deus, tá?
Eu passo as ferramentas, mas é o seu próprio corpo que vai ajustar isso. Muito obrigada, Juliana, pelo o teu depoimento. Mas o sucesso do tratamento só aconteceu porque as informações que eu passei para eles absorveram e passaram a se olhar e se observar no cotidiano. E quando eu falo isso, não é você ficar cuidando, eu tenho que sentar retinho, eu tenho que agachar retinho, eu não posso relaxar a coluna, porque se eu relaxar a coluna vai piorar, a minha hérnia vai esmagar ainda mais. Eu não quero nem pensar nisso. Não, em hipótese nenhuma. O que eu ensino para eles é que a sua coluna é forte. A coluna deles é forte e a sua também. Quando você está sentindo dor, não está associado a um enfraquecimento. Então, você já tira essa informação da sua cabeça de que a sua coluna está fraca. Então, você já tira da sua cabeça que a sua coluna está inflamada. Então, você já tira da sua cabeça que a tua coluna está fora do lugar. E vocês acham que essas informações, elas não curam? Elas curam, porque a pessoa viu a vida toda que a coluna estava fora do lugar, que a coluna estava inflamada, que a coluna estava fraca. Aí a pessoa, nossa, se a minha coluna não está fraca, se a minha coluna não está inflamada, se o meu nervo não está embolado, e se a minha coluna é forte, que alívio, eu posso fazer exercício. E aí essa pessoa adere ao exercício e o sistema nervoso responde aos exercícios. Por quê? Eu até anotei aqui para vocês entenderem, ó. Quando você faz um exercício físico, existe uma habituação à resposta do seu exercício. Então, o seu sistema nervoso, frente a esses estímulos dos exercícios e das técnicas de movimento, ele vai fazer o quê? Uma normalização. Pensa como se fosse uma reiniciação. Sabe quando o notebook está travado e a gente vai lá e reinicia ele? E aí todas as funções ficam estáveis, funcionando, o mouse está funcionando, a tecla está funcionando, tudo está funcionando, ele está muito carregado, é como se fosse isso. O exercício ele vai ajustar e a longo prazo, o que vocês acham que vai acontecer? Essa pessoa vai desenvolvendo uma autonomia, uma confiança, ela vai se expondo e ela vai entendendo que a coluna dela não é fraca. Ela pode fazer musculação, ela pode correr, ela pode pedalar, ela pode saltar, ela pode fazer tudo que ela quer. E isso faz com que o meu paciente não dependa de mim, porque agora ele sabe se cuidar. Agora ele sabe o que ele tem que fazer. E isso também faz com que ele não tenha, muitas vezes, que realizar um outro tratamento. Porque as pessoas elas pensam que o volume é que vai resolver. Eu tenho que fazer acupuntura, massagem, infravermelho, pilates. Quem disse que é o volume que você precisa? Menos é mais, gente. Você só precisa do tratamento correto. Me sinto bem na academia, mas o médico proibiu. Disse que eu não posso brincar com a hérnia. Ai, gente do céu. Meu Deus, cara, eu fico chocada. O que vocês acham que essa informação vai fazer com a Leila? Eu acho que se eu fizer exercício, eu vou piorar minha hérnia. Pensa comigo. O músculo ele foi feito para ser usado. Se o músculo não é usado, esse músculo vai ficar inativo. Um músculo inativo vai ser rígido. Um músculo rígido dói. E um músculo sem usar vai perdendo o tono muscular. Um músculo perdendo os tônus musculares vai enfraquecendo. Como que isso vai te beneficiar? Não tem lógica, gente, não tem lógica. Disse que qualquer hora eu posso perder os movimentos. Leila, isso é mentira. Você vai perder os movimentos se você não usar a tua coluna. Tudo é com cautela, gente. Eu não tô falando para você colocar 30 quilos de cada lado e fazer um agachamento.
Não, é exposição. Você primeiro, vamos supor que a pessoa seja uma sedentária, vai lá, vai fazendo caminhada, depois faz um exercício aqui, um exercício ali livre, com pezinho, depois ela faz um exercício ali na máquina e o músculo vai treinando, vai fortalecendo, vai ganhando mobilidade, você vai se tornando ativa. Lembra do mecanismo neurofisiológico de adaptação, sistema nervoso frente aos estímulos, que vão normalizar uma substância no seu cérebro, reduzindo a intensidade da dor e abrindo a torneira de analgésicos, opioides, que vão cair na sua corrente sanguínea e vão melhorar a intensidade da sua dor. E aí, você não vai depender de mim, você não vai depender de outros fisioterapeutas, você não vai depender de médico, você não vai depender de ninguém. Correto. Muito obrigada, Ana. Eu sou a prova viva. Rompi o tendão de Aquiles por conta do sedentarismo. Exatamente, Regi. Às vezes, as pessoas pensam assim, a dor na coluna muitas vezes está associada ao sobrepeso. Se eu contar para vocês que o sobrepeso não é o problema, o sobrepeso não é o problema, é que geralmente a pessoa que é sobrepeso é sedentária. É o sedentarismo que é o problema. Porque ninguém engorda. A pessoa está pesando 60 quilos e daqui a um mês ela está pesando 90. Não, ela engordou de forma gradativa. Então, a articulação meio que vai se preparando para aquilo, por conta da carga. Agora, geralmente uma pessoa sobrepeso é uma pessoa sedentária. Aí sim, aí é um problema. Outro aqui, O médico só falou para pegar menos peso. Mas eu posso treinar na academia, que eu posso treinar minha luta. Guilherme, ainda assim essa informação não é totalmente correta, porque você não vai do nada sair do sedentarismo, igual eu falei, colocar 30 quilos de cada lado. Seu corpo ele vai se adaptar. Tá meio correta essa afirmação dele. Você pode pegar peso. Você pode realizar musculação, você pode treinar, você pode lutar. É que quando a gente associa a dor, a gente fica com medo, achando que os nossos ossos são frágeis. Gente, a gente caçava. A gente passava dias sem comer. Vocês muitas vezes associam, e isso é por conta dos profissionais mesmo. Eu acredito que vocês não pegaram essas informações soltas, vocês buscaram ajuda profissional e o profissional passou isso para vocês, né? Então, isso também é uma falha do sistema, não uma falha só de vocês. Mas é como se a gente fosse de vidro. Não é, gente. Percebeu o quanto que a gente é muito bem ajustado? Eu sempre falo isso, Deus é muito perfeito. É tudo muito bem posicionado, muito bem encaixado. Articulação, cápsulas, ligamentos, fáscias, músculos. Um sistema que vem de cima e através da medula passa e comunica todos os seus órgãos e todo o seu corpo. É muito perfeito, gente. É muito perfeito. Como você vai dizer que um corpo que foi criado há anos atrás, agora está fraco? E o seu avô que trabalhava na roça, que antigamente não tinha tanto maquinário, qual a justificativa? Então, é passar a olhar o nosso corpo não como um corpo frágil, e sim um corpo perfeito. Ah, mas eu tô com dor. Ok? A dor também é uma informação boa, tá? Porque se o seu corpo não te comunica que você tá com problema, você não busca ajuda. Vamos supor que o corpo não comunique que a pessoa está com câncer, não dá sinais. Como que essa pessoa vai buscar ajuda? Então, também é um mecanismo funcional. Quando você coloca o seu dedo... Eu sempre dou esse exemplo, quando você coloca o seu dedo no fogo. Quando a gente era criança, a gente tinha essa mania, né? Tava com uma vela ali, você colocava, deixa eu ver se vai queimar.
Aí você colocava assim o dedo no fogo, aí você via que esquentava e você tirava. Os receptores que estão aqui comunicam o sistema nervoso. Se tu deixar o dedo aí, vai queimar. Então a gente também precisa dessa sensibilização. Essa sensibilização comunica. O tempo todo a gente está se comunicando. O sistema nervoso comunica o corpo comunica o sistema nervoso. Só que no caso do paciente que tem uma dor crônica, existe uma ampliação. Essa ampliação ele comunica mais do que realmente é. E para isso a gente precisa ajustar os pilares. Eu falei isso em um vídeo, a gente vai cercar. Não existe uma única causa para a dor. Não é só os movimentos repetitivos que você realiza no seu trabalho, não é só isso. Tem o estresse, tem a sua alimentação, tem também fatores emocionais. Se você trabalha muito e você não é valorizado no seu trabalho, essa sensação de não ser visto, não ser valorizado, esse sentimento, ele pode gerar dor em você. Se você romper um relacionamento, se você não está feliz no seu casamento, se você é infeliz no seu trabalho, no caso, por exemplo, você realmente não gosta do seu trabalho, todas as vezes que você vai lá é uma tortura, isso também pode te gerar dor. Então, os fatores emocionais, junto com fatores físicos, podem evidenciar a tua dor. Por isso que a gente fala sobre cercar a dor, para que a gente tenha o controle. Não é que nunca mais você vai sentir dor, porque a dor é importante. A dor, ela te comunica. O que eu quero dizer é que muitas vezes vocês colocam... se eu tivesse uma lupa aqui, seria assim, ó. Vocês colocam uma lupa no exame de imagem de vocês e falam: é a hérnia de disco, é o bico de papagaio, é esse processo degenerativo que está acontecendo. Vocês esqueceram que um osso cola? Se um osso quebra, uma fratura, você não precisa fazer nada para que ele consolide novamente. Então é só no caso de fratura que o sistema nervoso funciona. No caso de nervo não funciona. No caso de formar novos neurônios não funciona. No caso de regeneração tecidual e reparação não funciona. Reabsorção da hérnia de disco não funciona. No osso funciona, mas no restante não funciona. É o mesmo mecanismo, gente. É o mesmo mecanismo. Só que para cada condição, a gente vai ajustar o que é necessário. No caso da fratura, tem que estar fazendo exercício? Não. No caso da fratura, a pessoa vai precisar de repouso. Depois que consolidou, ela vai precisar fazer o quê? Ela vai precisar fazer exercício. Por quê? Porque não usou aquela musculatura está fraca. Então, precisa igualar. Cada condição vai precisar de um ajuste. É isso que vocês precisam entender. Se o profissional da saúde fala para você, não pode fazer tal coisa, esse profissional da saúde, ele está desatualizado. Tem pessoas que acham que porque alguém se formou é suficiente. Se eu contar para vocês que eu aprendi muito mais fora da faculdade, vocês acreditam? Se eu ficasse parada com tudo aquilo que eu aprendi na faculdade, eu não vou nem falar para vocês. Eu estaria até hoje fazendo choquinho nos pacientes. Até hoje. Então, quer saber se o seu tratamento é bom? Será que eu estou num tratamento bom? Se o paciente te dá autonomia, se o paciente prescreve o que você precisa ajustar na sua vida, se ele te passa exercícios e ele não faz um tratamento totalmente passivo, provavelmente você vai ter sucesso nesse tratamento. É só questão de tempo. Agora, se todas as vezes que você vai lá, você fica apenas deitado e só ele faz o trabalho, você pode até se sentir bem. Mas lá na frente você vai ver os malefícios disso. Obrigada, Dalva. Tem
moça que eu acompanho aqui, que ela fala assim, tec na telinha. Deixa eu ver se tinha mais alguma informação. Peraí que o TikTok ele tá me pedindo aqui. Que eu não passei. Boa tarde, Francimara. Deixa eu ver se tinha mais alguma informação que eu não passei. Então, gente, eu quero convidar vocês. Se você está sofrendo com dor na coluna e quer buscar um tratamento que vai te ajudar a ajustar esses pilares, você pode entrar para o método CSC, que ele é específico para o tratamento da hérnia de disco na coluna lombar, ou você pode realizar o acompanhamento particular comigo. Por quê? Quando você ajusta esses pilares, você não vai se tornar dependente de mim. E você vai voltar a ter autonomia. Que é isso que vocês querem. Quando eu pergunto para o paciente, o que você quer voltar a fazer quando você não estiver mais com dor? Nossa, eu quero voltar a escalar, eu quero voltar a pedalar, eu quero voltar a dirigir, eu amo dirigir, eu amo andar. Sabe aquelas motos que a pessoa viaja de uma cidade para outra? Eu parei porque tinha que ficar muito tempo sentado. Eu amo pescar, mas eu não aguento ficar no barco lá. Eu quero voltar a pescar, eu quero voltar a ter vida. Isso é autonomia, isso é um tratamento. Se você deseja isso, quero voltar a dançar. Eu tenho uma paciente que na verdade agora não é mais paciente, que é a Regina. Ela falava assim, Jô, quando eu entrei em tratamento com você, eu morria de medo de imaginar que você ia me proibir de dançar. E durante todo o tratamento eu não proibi ela de dançar. Eu falei, você vai fazer as técnicas e você vai dançar. Ela ia 3 vezes na semana, então você vai continuar, você só vai inserir as técnicas na tua rotina. E é isso, gente. Eu espero que essas informações acrescentem na vida de vocês, que vocês absorvam e aplicam. Não fica só ouvindo também. Nossa, legal. Você pode agora falar assim, deixa eu ver se essa informação está correta. Começa a aplicar na sua vida. Não acredita em mim, acredita no que o seu corpo vai falar. Começa a aplicar na sua vida. Faz o exercício que eu falei, ajusta a tua ingesta de água, melhora o teu sono, melhora a tua alimentação e observa o que o teu corpo vai falar, não o que eu estou falando. E aí depois você volta aqui e conta o teu depoimento de como que a tua vida mudou. Eu fico muito feliz, gente. Eu fico mais feliz do que vocês. Quando o paciente fala assim, eu evoluí, eu fico, obrigado, Senhor. É isso, gente. Eu estudei para isso. Se a minha ferramenta de trabalho fosse somente terapia manual, eu não teria todos esses resultados. Então, testem, apliquem e convido vocês para entrar para a comunidade do método CSC. Essa chave, vai virar. E ele é completamente diferente de todo o tratamento que você já realizou na sua vida. Eu já realizei fisioterapia, Ju, mas você não realizou essa fisioterapia que eu insiro dentro do meu consultório e que está agora na plataforma do método CSC. Tá bom? Muito obrigada a todos que estiveram aqui, muito obrigada pelas... Deixa eu ver quantas curtidas. 6.000 curtidas. Obrigada de verdade. Deus abençoe vocês. E não esqueçam também de fortalecer a fé de vocês. Deus habita em vocês. E pensa, Deus não é doente. Deus te deu um corpo perfeito e uma coluna perfeita. Você que muitas vezes fez algumas coisinhas que não foram tão legais, mas que ele também vai te ajudar nesse processo de cura. Fortalecer a fé é importantíssimo, porque se você não tem fé, ou se você também não tem fé no tratamento, eu posso te passar a melhor técnica, os melhores ajustes, mas você fica, eu acho que isso aqui não vai funcionar. Não vai funcionar, porque o teu sistema nervoso já colocou ali, a informação, não vai funcionar, e ele não responde. Você tem que fazer algo, induzir o seu sistema nervoso.
Olha aqui, eu tô fazendo exercício. Eu tô fazendo a minha parte, agora tu faz a tua. Libera aí os analgésicos, opioides. Alivia essa tensão, me traz mais mobilidade, lubrifica as minhas articulações, regenera o meu disco. Não existe condição que não possa ser mudada. E aí, eu quero contar só uma coisa para vocês antes da gente concluir. Eu tenho tal doença, eu tenho hernia de disco, artrose, artrite, bico de papagaio, tendinite, espondilite aquilosante, reumatismo, doença inflamatória, doença autoimune. O exercício físico, ele trata mais de 380 doenças. E boa parte das pessoas estão com uma condição que não é tão grave. Então, coloca na cabeça de vocês, você vai fazer ajustes para que você tenha resultados. Se tudo que você já fez até agora não funcionou, você vai fazer algo diferente. Porque se você já tentou medicamento, infiltração, injeção, cirurgia não funcionou, então você não vai continuar nesse caminho. Quando a gente erra o endereço, a gente entra em outra rua. Até a gente achar o endereço. É o mesmo sistema. Tá bom? Que vocês tenham um excelente final de semana. Até a próxima live. Para quem está aqui pela primeira vez, geralmente eu não marco live. Quando eu sobro um tempo aqui, igual eu estava gravando para o método CSC, eu abro live aqui. Então, se você estiver me seguindo, o TikTok vai te notificar. E se você estiver livre, você assiste a live. Qualquer dúvida, vocês me mandam um direct também. Eu comento aqui no TikTok, em algum vídeo. Tchau, tchau!